Olá, Mike aqui. Nós estamos dando continuidade no nosso estudo Lições de Éfeso, uma igreja caída. Estamos observando a primeira, segunda, terceira viagem missionária e nesse momento nós estamos olhando o que aconteceu com Paulo. No final da segunda viagem, ele toma um voto. Agora, eu preciso dizer para vocês que eu estou fazendo essa leitura como missionário. Sou norte-americano, estou aqui no Brasil. Deus me separou e me trouxe para cá. Ele me enviou de lá. Eu me considero um enviado do Senhor para a nação brasileira. Deus quer que eu esteja aqui cooperando com aquilo que o Espírito Santo está fazendo nessa nação para edificar o reino de Deus, para levar o Evangelho a todos os brasileiros. Eu tenho minha parte, minha parte pequena, né? Porque entre tantos que estão fazendo isso hoje, eu sou apenas mais um cooperador. Mas eu quero que você entenda que aqui, quando eu leio, eu estou colocando a minha experiência e a minha imaginação em Paulo, pensando, o que ele está imaginando? Então eu estou pensando, na primeira viagem, Paulo com certeza ouviu falar sobre o ministério de Jesus, ele soube da explosão de milagres, de curas, de sinais. Ele até na primeira viagem vê algumas coisas dessa, segunda viagem também vê. Mas eu quero observar especialmente a segunda viagem, quando ele passa em Atenas, ele sai zombado. Eu me coloco no lugar dele e eu estou pensando, eu ficaria frustrado. Eu estou me colocando no lugar dele que parece-me, que Paulo, até então, até chegar em Corinto, ele passava semanas, talvez meses, numa cidade. Pregava, fazia alguns sinais, Deus dava graça e deixava ali uma igreja. Não fala nada dele explicar sobre o Espírito Santo, não fala nada sobre ele estar envolvido nessa, o que eu chamo missão do Messias como coisa principal. Efetua alguns sinais, acontecem algumas curas, mas aí ele passa em Corinto e parece que ele para e pensa assim, quem sabe eu preciso ficar mais tempo. Talvez seja uma direção até do Espírito Santo. E aí nisso eu quero fazer uma observação. Porque Jesus falou que o Espírito Santo seria o Espírito da verdade que nos ensina todas as coisas que Jesus ensinou e outras coisas mais. É óbvio por aquilo que Paulo escreve que se torna Novo Testamento. É óbvio que ele recebe do Senhor e outras coisas mais. Nos Evangelhos é registrado aquilo que Jesus ensinou para os discípulos. Mas em Paulo, nós recebemos, pela inspiração do Espírito Santo na sua vida, essa parte que Jesus falou, e outras coisas mais que vocês não estão prontos para receber. É dado para o Paulo. E ele escreve isso nas suas cartas. Agora eu pergunto para você, Paulo também estava num processo de ensino, de discipulado com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava ensinando ele como o primeiro missionário para os gentios. Paulo foi totalmente pronto? E aí eu quero observar, é provável que não. É provável que Paulo estivesse aprendendo com o Espírito Santo de cidade em cidade e ele refletindo e pensando, o que aconteceu lá? E o que aconteceu aqui? E como é que eu estou fazendo? O que eu devo fazer? Como é que eu devo pregar? Ele está pedindo para o Espírito Santo essa direção. E nós estamos observando que o Espírito Santo está dando direção, está dando sonhos, está dando palavra para ele. Ótimo.
é o Espírito da verdade que ensina as coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos e outras coisas que eles não estavam prontos para receber. E aí eu observo, tá? Atenas. O que Paulo queria em Atenas? Ele não queria ver os gregos ali se convertendo. Por isso ele começa a falar sobre o Deus desconhecido. Por isso ele explica sobre Jesus ressurreto. Não iria chegar na questão de Jesus ser o Messias, que as Escrituras profetizam que ele viria, com certeza. Mas acaba sendo abortado a sua ministração ali, quando se escandaliza sobre a questão de Jesus ser um homem ressurreto. Eles não aceitaram essa ideia. E até então, Paulo, nas semanas que ele ficou em Atenas, não tem registro de uma cura, libertação, ressurreição. Não. Ele passa então em Corinto. Outra cidade, em Corinto, o Deus chama Apolo. E aí ele também é um Deus de oráculos. Por isso, Paulo tem que explicar sobre dons espirituais. Por quê? Porque é evidente que as pessoas não foram libertas, estavam servindo lá no templo de Apolo, agouros, encantamentos, profecia das trevas, estavam vivendo segundo o guiar dos espíritos imundos, pelos quais Paulo diz que eram guiados, mas agora eles estão em Cristo, negócio diferente, e ele explica, não quero que sejais ignorantes. Ele tem que explicar como funciona os dons espirituais. Por quê? Eles estão confundindo isso. E aí nós sabemos que Paulo, ele tem as cartas, a gente observa que o povo tá celebrando a ceia do Senhor como se fosse um bacanal, e realmente o Deus Bacchus é um Deus que eles estão adorando. Então a confusão em relação à mesa do Senhor e a comunhão a ceia que eles estão celebrando. E Paulo tem que explicar sobre isso. Lá na igreja de Corinto tem um genro que está de caso com a sua sogra. Gente, que coisa repugnante. Não, isso não pode, jamais. E isso sendo aceito no meio deles. Nós sabemos que lá ele ficou 1 ano e meio, parece que ou na direção do Espírito Santo, acho que eu vou ficar mais tempo. E quem sabe, ele toma a decisão, o Espírito Santo é bom. Agora Paulo vai aprender. Ele vai ficar com os gentios mais tempo e ele vai ver a luta que é para dar continuidade no meio deles. Mas eu vou usar isso para ensinar ele. Toda essa experiência de Atenas e de Corinto, para mim, gerou uma frustração. E daí, frustrado, ele faz um voto. Mas eu quero observar uma outra coisa. Ele deixa de ministrar em Corinto e de Corinto ele resolve voltar para Jerusalém e depois para Antioquia. Ele vai ver a liderança da igreja em Jerusalém, vai para Antioquia, e é um tempo, nesse voto, eu quero que a gente entenda. Esse voto, os eruditos estão dizendo para nós que provavelmente seja o voto de nazireado. Ou seja, Paulo sabe que ele foi separado, portanto, nazireu, ele foi separado para um propósito específico da parte do Senhor, levar o evangelho aos gentios. Aí eu me coloco no lugar de Paulo e eu estou pensando como o ministério de Jesus, como a vida de Jesus, o Messias aqui em Israel, lá no meio dos gentios.
o que os discípulos viviam com Jesus aqui, eu vou experimentar lá com os gentios. Eu faria esse paralelo. Se eu vou levar o evangelho para os gentios, de alguma forma eu vou fazer isso. E ele faz o voto, sabe por quê? Não aconteceu em Atenas, não aconteceu em Corinto. Em Corinto ele não deixou de fazer milagres. Ele fala na carta, ele fala, vocês sabem que eu não fui falar com vocês com palavras de filosofia, sabedoria humana, e sim com poder. Apresentei o evangelho com poder. Então não é que não faltava alguma demonstração de poder, mas tem alguma coisa que no meio de tudo isso Paulo está, Senhor, tem mais. E eu creio que é o próprio Espírito Santo que está gerando nele um desespero que Deus quer atender. Um desespero que Deus está querendo. Isso, Paulo, busca, vem atrás, vem, que eu quero te mostrar algo. Ele chega, versículo 19, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegou a Cesareia, que já é Israel, desembarcando, subindo a Jerusalém, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. O que está acontecendo aqui? Paulo sai de Corinto, ele vai para Éfeso. Em Éfeso tem uma galera que pede para ele ficar. Fica aqui, nós somos igreja sem pastor. Você é pastor sem igreja, fica aqui, ministra a gente. Ele já estava pregando, eles estavam se deliciando das pregações, do ensino e tal. Paulo no nosso meio, imagina! Ele fala, gente, eu não posso. Eu estou de voto. Eu fiz um voto e eu não posso até cumprir esse voto, até receber de Deus. Porque ao fazer o voto, ele sabe que o problema não está em Deus. O problema está nele. E ele tira esse tempo, ele para de ministrar. Imagina se fosse hoje em dia. Somos igreja sem pastor, você é pastor sem igreja. Fica aqui com a gente. Não. Que pastor é você? Não fica com a gente. Está vendo a gente que precisa? Paulo sabia que ele não tinha o que era necessário. Ele não estava com a revelação que precisava para ministrar em Éfeso. Ele já tinha ministrado em Atenas. Não deu como ele esperava. Em Corinto. Não deu como esperava. Agora em Éfeso é mais uma cidade que tem a influência da idolatria dessas outras duas. E ele já viu. Não. Então eu vou buscar o Senhor. Não sabemos quanto tempo ele ficou. Mas da Antioquia, a palavra fala que ele sai de lá e ele vai pela via terrestre, passando na Galácia, onde ele já tinha pregado, e ele vai confirmando os irmãos lá. Ele vai verificando como é que está indo, e ele vai ministrando eles, suponho eu, até segundo a revelação que ele tem recebido. E é sobre essa revelação que nós vamos falar no próximo vídeo.